todos, sejam todos muito bem-vindos ao Estúdio Mafre, diretamente aqui do Conec, o maior congresso de corretores do Brasil, né? E o maior congresso de corretores também da América Latina. Tá? Eu sou Fátima Lima, diretora de sustentabilidade da Mafre, e estou aqui com um convidado super especial que é o Diogo, né? O presidente da Confederação Nacional de Seguros. Né? Então, a sustentabilidade, gente, ela deixou de ser uma opção, né? Ela é um imperativo estratégico para o negócio. Essa pauta ela vem ganhando uma relevância, uma dimensão enorme, né, Diogo? Ainda mais numa conferência global como essa, que é a COP30 em Belém, né, que a gente vai estar junto, na Casa do Seguro. E é exatamente sobre isso também que a gente vai falar hoje, Diogo. Né? Essa ação, né, essa iniciativa super emblemática, né, criada aí pela CNSEG junto com outras grandes, né, companhias de seguro. Então, Diogo, seja muito bem-vindo, né, ao nosso podcast, né, e a gente vai bater um papo aqui, pessoal, sobre a estratégia da CNSEG na Casa do Seguro. Né? Então, Diogo, eu já começo aqui com uma pergunta para você. Tá? A escolha de Belém, né, para a COP30 já traz aí um simbolismo enorme, né, colocando aí a Amazônia no centro, né, das discussões sobre o clima. A CNSEG está liderando, então, a iniciativa Casa do Seguro, trazendo aí com ela, né, um pool de grandes empresas de seguro, inclusive a Mafre também vai estar ali. Né? Então, você pode explicar um pouquinho para a gente, Diogo, os objetivos da CNSEG na Casa do Seguro e por que é tão importante, né, a gente posicionar o setor em um palco de negociações climáticas aí como a COP30? Fátima, primeiro, obrigado pelo convite. É um prazer enorme estar participando aqui do Estúdio Mafre. Eu acho que vale a pena a gente dar um passinho atrás para entender o que é a COP. Né? A COP é a Conferência Mundial do Clima das Nações Unidas. Esse ano é a 30ª COP. Essa é a COP30. E aí são debatidos temas sobre como reduzir as emissões de gases do efeito estufa, como preparar sociedades para lidar com as mudanças climáticas, como os estados podem colaborar uns com os outros e como o setor privado pode atuar dentro dessa agenda de sustentabilidade. Então, isso é a COP. É um evento gigante que todos os países do mundo participam, todos, sem exceção, e eu estimo que nós teremos em Belém aproximadamente 30 mil pessoas do mundo inteiro participando da COP. E aí, uma das perguntas que sempre faz, não, mas o que você acha que vai acontecer, vai dar certo? Mas é evidente que vai dar certo. Sim. A COP ser no Brasil já é certo, já deu certo por esse motivo. Além disso, vai funcionar, a COP a estrutura que está sendo construída em Belém vai ficar pronta, é uma estrutura excelente. É evidente que Belém tem desafios logísticos e por esse motivo, inclusive, nós decidimos fazer a Casa do Seguro para poder oferecer para o setor de seguros uma estrutura adequada para levar as nossas experiências, os nossos projetos, as nossas iniciativas. Como você disse, 11 empresas do setor apoiam diretamente a Casa do Seguro, mas é evidente que é um projeto de todo o setor dos seguros brasileiro. E eu me atrevo a dizer que é um projeto mundial, porque nós teremos a participação de empresas de vários outros países, entidades de vários países. São 11 dias de programação intensa, de debates, de apresentações, de lançamentos de iniciativas, de conclusão de projetos, de formação de parcerias para novos projetos. Então, assim, nós temos uma expectativa muito grande. Mas o principal objetivo, se você me permite, da participação da CNSEG, da Casa do Seguro, é introduzir o tema seguro dentro da pauta de sustentabilidade. Como eu disse, essa é a 30ª COP. Nas outras 29 COPs, Fátima, não se falou sobre seguros. Não há um registro em um documento produzido durante as 29 COPs sobre o papel do setor de seguros na sustentabilidade. Exato. E a gente sabe que nós temos um papel gigante nessa pauta. Pra você ter ideia, quando você faz o registro para poder participar da COP,
você indica qual é o setor que você representa. Não existia o setor de seguro na lista. É incrível isso. Para quem for nessa COP30, já vai ter o prazer de dizer, olha, eu sou do setor de seguros, estou participando da COP. E o nosso objetivo final é que realmente que o setor de seguros esteja representado nos documentos finais da COP como um setor que tem uma grande contribuição a dar para viabilizar a sustentabilidade. E a gente sabe que o setor de seguros tem pelo menos 3 funções principais. A primeira, que é a nossa tradição, que é assumir riscos. A gente está vendo uma sociedade que tem muito mais risco climático. Agora nós estamos aqui em São Paulo. Essa semana em São Paulo, um vendaval destruiu a fábrica da Toyota. Certamente tinha seguro, porque uma empresa como a Toyota certamente tinha seguro. Mas a sociedade brasileira não tem seguro. A gente sabe que nós temos um gap de proteção gigante, nós temos que atuar nisso fortemente e participando dessas coisas, estando presente nas discussões, que o setor de seguro vai ser lembrado, que a sociedade vai cada vez mais entender que o setor de seguros é uma parte da solução. Então essa é a nossa primeira grande agenda, grande função social do seguro. A segunda é uma função de mitigação, de redução de danos, até de consultoria para a sociedade, para as empresas, para o governo, sobre gestão de riscos, sobre como evitar danos, como mitigar riscos e como reduzir o impacto dos incidentes climáticos. E a terceira, como investidor. O setor segurador tem uma capacidade de investimento muito grande no Brasil e no mundo inteiro e pode ajudar como investidor, investindo em projetos sustentáveis. É evidente que isso precisa ter as condições adequadas para acontecer, porque esse dinheiro não é dinheiro da seguradora, isso é dinheiro das reservas técnicas que estão ali para pagar indenizações dos nossos segurados. Então isso precisa ser feito com muito cuidado, com muita segurança, mas certamente é um terceiro papel muito relevante. É isso que essa mensagem que a gente está levando para essas discussões, para que as autoridades, os governos dos mais diferentes países, entidades de outros setores entendam o nosso papel, a nossa função, e com isso a gente vai cumprir a nossa função, ampliar mercado e ajudar a sociedade a conviver melhor com as mudanças climáticas. Claro. Super, assim, totalmente de acordo com você. Eu acho que você, Diogo, eu agradeço você enquanto diretora de uma grande empresa, como a Mapfre, o trabalho que você vem fazendo qualificado com a equipe da CNSEG de colocar o setor de seguros em evidência na pauta de governo. Como você falou, existe um gap também de proteção muito grande. A gente está ali representado, setor de seguros, na COP, numa conferência global dessa, já é uma satisfação enorme, porque é o que você falou, nas outras COPs, seguros não existia. Não existia. Um mundo sem seguro, gente, como é que pode? Então, seguro, o setor financeiro, eles têm que caminhar aí de mãos dadas. Eu acho que você conseguiu colocar. Você vê, Fátima, que isso começa já a produzir efeito. Se você pegar as comunicações do presidente da COP esse ano, todas elas já mencionaram o papel do setor de seguros dentro da estratégia de adaptação climática. Então, isso começa, se você vê o discurso do presidente da COP, em vários eventos, ele usa o setor de seguros hoje como exemplo de um dos setores que tem um papel super relevante na agenda de sustentabilidade. Com certeza. Então a gente está começando a quebrar essa bolha e começar a levar a nossa mensagem da importância do setor de seguros para fora do setor e começando a mobilizar a sociedade. Fora, Diogo? Não tem, Nós somos gestores e tomadores de risco. Então, o setor de seguros, ele ganha uma grande relevância nesse cenário de profundas transformações de natureza socioambiental. Então, é inevitável, O setor de seguros, ele tem que estar na pauta, na agenda, de um grande evento como esse. E acho que parabenizamos realmente o trabalho que você fez, de promover a Casa do Seguro, trazer o setor de seguros para discutir uma agenda tão ambiciosa que é a questão climática também. E você, na introdução, você falou um negócio que é super importante. Sustentabilidade hoje não é uma escolha, é uma necessidade de sustentabilidade do negócio, inclusive. E o tema das mudanças climáticas, em particular, Fátima, ele vai estar cada vez mais inserido dentro dos mais diversos negócios. Então, se você imaginar hoje,
o seguro de automóvel. Nós tivemos 6 mil veículos indenizados em Porto Alegre por conta de uma enchente. Pois é. Né? Então você começa a perceber que nos mais diversos produtos de seguros você vai ter o risco climático inerente. Então a gente precisa estar participando da discussão, a gente precisa entender esse risco cada vez melhor e cada vez mais oferecer soluções para, né, atender a população. E o oposto disso é um grande risco para o nosso negócio. Por quê? Porque como o seguro vai estar entremeado com o risco climático, quem não entender disso e quem não quiser aceitar risco climático vai estar fora do negócio. Vai estar fora do negócio. Então a gente tem que estar realmente participando e integrado dentro dessa agenda, porque ela, de um lado, representa muitas oportunidades. Você imagina o seguinte, toda a infraestrutura do Brasil hoje não tem seguro. Vai precisar ter. E através desse trabalho de convencimento a gente já começa. Nós fechamos agora um acordo recente com o Ministério de Portos e Aeroportos. O ministro quer colocar seguro em todos os aeroportos do Brasil. Por quê? Porque exatamente aconteceu em Porto Alegre, o aeroporto foi alagado, teve um prejuízo enorme e ele descobriu que o seu aeroporto não tinha seguro. Exato. Então começa a gerar espaço de mercado, de ampliação do próprio negócio do seguro. Então eu acho que é uma função nobre que a gente cumpre de proteger a sociedade, de ajudar o próprio Estado a desempenhar as suas políticas públicas, né? E do outro lado é negócio, é o nosso negócio fazer isso, então acho que a gente não pode fugir da responsabilidade e precisa então entender esse negócio, entender cada vez melhor que risco é esse, como é que ele vai se comportar ao longo do tempo, né? E para isso essa atividade da Casa do Seguro vai ser super relevante. Você vê que assim, a sustentabilidade, eu sempre digo, é um grande vetor para a inovação. Né, para a inovação, porque a partir do momento que você enxerga o risco, você consegue encontrar soluções de seguro, né, para aquela demanda socioambiental. Né? É o que você falou, na verdade a questão climática não é uma novidade para o setor de seguros, a gente, na verdade, faz parte do nosso negócio. Nós nascemos disso, né? A origem do seguro era o quê? Era o risco, das embarcações, né? Exatamente. Né, em grandes navegações serem afetadas por uma tempestade, um maremoto, né, um vendaval. Essa é a origem do negócio. É a origem. E assim, só que a questão climática, né, ela está se intensificando muito, né, ela está se transformando. Então, como uma seguradora, né, melhora, né, o seu entendimento com relação a esse risco, né? A CNSEG, por exemplo, por meio da nossa Comissão de Sustentabilidade, Comissão de Integração ESG, a gente está produzindo muito conteúdo de qualidade, né, para o setor de seguros e se preparando, né, para quê? Para mitigação e para adaptação também. Então, esse é um trabalho também que a CNSEG vem fazendo assim, primoroso, né? A comissão vem trabalhando nisso, acho que toda a CNSEG está empenhada, né, para a gente poder, então, se qualificar mais com relação ao entendimento do potencial risco, né, climático que vem se transformando já aí no bottom line das seguradoras, né? Isso você mencionou esse trabalho, acho que vale a pena a gente detalhar um pouco, né, o hub de dados climáticos, né, com estudos, com parcerias com entidades de pesquisa, com universidades. A gente vai lançar ferramentas de análise de risco climático na COP, uma ferramenta também de conformidade socioambiental. Então a gente está levando para a COP uma série de iniciativas que ajudam as seguradoras a entender, a lidar melhor com esses riscos e a poder oferecer cada vez melhores produtos e um atendimento cada vez melhor para a sociedade. Exato. E a gente vem aprendendo todos os dias. Sustentabilidade a gente se aprende no dia a dia da operação do negócio, né, Diogo? Então, assim, o nosso tempo, infelizmente, é tão curto, gente. A gente rápido. Começou a conversar aqui, eu falei, eu tenho tanta coisa para falar com o Diogo aqui, mas para a gente finalizar, Diogo, olhando, né, um pouco mais além aí da COP30, você acredita que quais serão, né, na sua opinião, os maiores desafios para o setor de seguros, né, em consolidar esse papel aí como agente de transformação climática e quais os próximos passos, né, esperados aí na Casa do Seguro? Fátima, eu vou separar a resposta em duas partes. A primeira para fora e a segunda para dentro. Para fora é esse trabalho realmente da gente conseguir demonstrar para a sociedade a importância, a relevância
e a utilidade do instrumento de seguro. Você sabe que muitos países hoje têm programas avançados de seguros para catástrofes climáticas. O México é um excelente exemplo disso, a França tem um programa muito bom. Outros países estão desenvolvendo, mesmo países pequenos, Marrocos, por exemplo, Peru, Colômbia, todo mundo está fazendo programas. Aqui no Brasil a gente tem apresentado propostas também, por exemplo, o seguro social de catástrofe, uma proposta do setor, o seguro para obras públicas, o seguro para infraestrutura pública. Então, assim, para fora, nosso grande desafio ainda é esse desafio do convencimento, né, e de demonstração da relevância e da importância. Para dentro, nós temos um outro grande desafio, que é repensar a maneira de avaliar esses riscos. A nossa tradição enquanto indústria é de olhar para trás, as estatísticas de ocorrências de sinistros, etc. A mudança climática, ela quebra essas séries e ela terá um comportamento no futuro que é muito diferente do passado. Então, entender isso, adaptar os nossos produtos, as nossas técnicas de subscrição, será certamente um grande desafio para o setor. Mas é exatamente para isso que a gente está fazendo, né, todas essas iniciativas, que é para ajudar o setor a avançar nesse sentido. Claro. Saber integrar a sustentabilidade na estratégia do negócio. É isso. Né? Melhorar a subscrição. Né? Eu acho que esse é o trabalho também que a própria circular da SUSEP também vem, né, e traz aí para o setor, para que a gente olhe com um pouco mais de atenção, né, para o nosso processo de subscrição, por causa desses modelos climáticos que vão aí se alterando ao longo do tempo. Diogo, super agradeço a sua participação. A conversa foi rápida, mas eu acho que foi bastante produtiva. Você deu aí, né, um sobrevoo, né, sobre a Casa do Seguro na Copa, o nosso compromisso ali, né, de mostrar um pouco o que as seguradoras vão estar apresentando, vão estar oferecendo, vão estar, enfim, colocando boas práticas ali, né, para que os nossos convidados possam conhecer a evolução aí do setor nesse tema. Excelente. Quem quiser conhecer um pouco mais sobre a Casa do Seguro pode acessar o site da CNSEG, cnseg.org.br, ou diretamente o site da Casa do Seguro, casadoseguro.org.br. Super obrigada. Um abraço a todos os ouvintes que estiveram acompanhando a gente e boa tarde a todos.